Olá, seja bem-vinda à nossa segunda semana do estudo Uma Boa Notícia para Eva. Ao longo da primeira semana, a gente conversou sobre como nós somos iguais a Deus, né? Em quais aspectos nós somos feitas para sermos representantes de Deus na Terra e qual é a nossa missão como representantes de Deus, né? Como imagens de Deus. Ao longo dessa próxima semana, a gente vai sair um pouco dessa dimensão do que nos faz únicos na criação como imagens de Deus, e a gente vai entrar numa segunda dimensão do que significa ser humano. Então, quais são os aspectos que não necessariamente nos remetem a Deus, como alguns atributos que Deus tem e que ele nos deu, mas são aspectos que ainda assim nos compõem como seres humanos e que a gente compartilha dentro dos dois gêneros, né? O que nos faz seres humanos e o que os dois gêneros possuem por estarem dentro da humanidade. Para a gente conversar sobre isso, a gente vai ler Gênesis 2 e a gente vai ler Gênesis 5 também. Eu quero começar lendo os primeiros dois versículos de Gênesis 5. Se você quiser dar uma pausa para pegar a sua Bíblia e acompanhar comigo, diz assim: No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Gênesis 5, ele rememora a genealogia de Adão. E ele começa com esses dois versículos, em que a gente tem uma revelação que muitas vezes passa despercebida de que Deus deu o nome Adão a tanto o ser humano macho quanto ao ser humano fêmea. Então, quando Deus criou a humanidade, ambos compartilhavam da mesma identidade, inclusive do mesmo nome próprio que Deus deu a ambos de Adão. Era Adão macho e Adão fêmea, humanidade macho e humanidade fêmea. Isso pode parecer um detalhezinho bobo, mas dar nome na Bíblia está intimamente ligado a atribuir uma função àquilo ou a quem se deu um nome. Quando a gente vê Deus nomeando tanto homem quanto mulher com o mesmo nome, o nome Adão, a gente está vendo que desde o princípio eles são um só e não diferem entre si em função. A função do homem e da mulher é a mesma. Ambos compartilham da mesma identidade como seres humanos. Isso não significa que não existam diferenças. A gente vai chegar nas diferenças. Eu quero que você tenha muita calma, porque a gente está primeiro falando de todas as semelhanças como imagem de Deus, agora como seres humanos, para depois a gente chegar naquilo que nos difere um do outro, tá? Quando a gente fala que ambos tinham o mesmo nome, a gente não está dizendo que são seres assexuados, que são seres sem gênero. Sempre existiram dois gêneros distintos com diferenças claras entre um e outro. E o ato sexual entre homem e mulher está presente ali no Gênesis, antes da queda, como uma das muitas delícias do paraíso. O termo tornar uma só carne é o termo utilizado para o ato sexual. Quando se faz o ato sexual, se está tornando uma só carne com aquele com o qual você está fazendo esse ato. Então, ambos, macho e fêmea, são completamente distintos, mas ao mesmo tempo completamente iguais, como imagem de Deus e como seres humanos. Tanto que ambos estavam nus e não tinham vergonha. A comunhão entre esses dois seres era tão plena que eles se consideravam como uma única unidade indissolúvel. Agora, lembrando que essa única unidade, essa relação de harmonia e de união, não dissolve as diferenças entre eles. Muito pelo contrário, é uma união, uma unidade que inclui as diferenças, que celebra as diferenças. Não existiam dois indivíduos com direitos iguais, mas papéis e posições diferentes de hierarquia. Essa não era a relação
pré-queda. Existiam dois seres completos, ambos feitos à imagem e semelhança de Deus, ambos com a mesma função diante de Deus, cada um com suas forças distintas, colaborando um com o outro em união perfeita para o mesmo fim, que é cumprir a missão de Deus para a humanidade. Qual é a missão? Recordando, encher a terra com a imagem de Deus e governá-la de acordo com a vontade de Deus para a boa fama, para a glória de Deus. Eu sei que isso pode ser muito desafiador, a gente conseguir conceber essa relação utópica de dois seres completamente distintos, mas ao mesmo tempo completamente iguais, interagindo entre si, sem uma relação de hierarquia para o mesmo fim. Por que a gente tem essa dificuldade? Porque dois motivos. Eu vou trazer aqui duas interpretações minhas com relação a essa nossa dificuldade de conceber essa relação sem hierarquia. Primeiro, por conta da queda. Depois da queda, a gente passa a não ter mais essa relação harmoniosa. E a gente passa a ter uma luta por poder. Então, dentro da luta por poder, sempre vai ter alguém acima do outro, infelizmente. Mas em Jesus nós somos chamadas à unidade novamente, né? Um segundo motivo, que é o que a gente vai conversar bastante ao longo dessa semana, é que o nosso pensamento, a nossa forma de ver o mundo está muito influenciada por filosofias que não são de origem bíblica. São filosofias dualistas, separatistas e polarizadoras, que tiveram origem no pensamento grego. E isso fez com que a gente passasse a ver a vida sempre com essa ótica de dois polos, um no extremo do outro, e nunca ter essa visão unitária, essa visão unida da vida. Eu vou explicar um pouco mais esse ponto ao longo da semana, tá bom? A gente tende a achar que para uma relação ser ordenada, para uma relação entre duas pessoas ter ordem, é preciso ter uma hierarquia. Então, é preciso definir quem está acima do outro e a gente precisa definir uma divisão clara de papéis e responsabilidades. Mas e se antes da queda essa relação não fosse tão regida por hierarquia e subordinação, mas por harmonia e colaboração, tal qual a gente vê o próprio Deus operando dentro da Trindade? A relação da Trindade não tem hierarquia. Deus é composto por três pessoas diferentes entre si, com a mesma natureza, com a mesma missão e com o mesmo valor. Não existe subordinação dentro da Trindade. Existem pensamentos que propõem isso, mas eu estou partindo do pensamento de que não existe subordinação dentro da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo estão no mesmo patamar. O que aconteceu foi que, por um período, quando a segunda pessoa da Trindade assumiu a forma humana, ele esteve, ao longo deste período, subordinado à figura do Pai e do Espírito Santo, por estar dentro da figura humana. Porém, depois do Cristo ressurreto, ele está sentado ao lado do Pai, à direita do Pai, no mesmo degrau do Pai. E eles são uma só pessoa que governa e que hoje tem autoridade sobre tudo, né? Então, essa relação de hierarquia não existe dentro da Trindade e não foi feita para existir dentro da relação de homens e mulheres. Antes que vocês comecem a falar, mas e a história da cabeça? A gente vai chegar na história do homem ser a cabeça da mulher, ok? Por enquanto, nós estamos lendo Gênesis 1, 2 e 5. Então, vamos nos ater ao que Gênesis 1, 2 e 5 nos revela. E a gente vai chegar no ponto do que Deus queria dizer através do apóstolo Paulo
quando ele diz que o homem é o cabeça da mulher, tá bom? O que eu tô alegando aqui é que Gênesis não dá pra gente um embasamento de que existia uma relação de hierarquia entre homens e mulheres pré-queda, ok? E ao longo dessa semana a gente vai ver como que esse nosso pensamento foi influenciado por outras filosofias, essas filosofias de origem grega, que têm uma visão diferente da perspectiva bíblica a respeito da estrutura e dinâmica do que significa ser humano e da forma como o ser humano deve se organizar nos seus relacionamentos e na sua forma de habitar a criação de Deus. Essa perspectiva, influenciada por essas filosofias, que não são a visão de mundo bíblica, fez com que a gente passasse a tentar encaixar tudo sempre em duas caixas opostas, sempre com pensamentos separatistas e dualistas, um em oposição do outro. E isso, inclusive, fez com que a gente tivesse um viés na hora de interpretar alguns textos bíblicos, a fim de validar e reforçar esse pensamento de que a ordem só é atingida por meio da hierarquia e a distinção de uma visão separatista e dualista da vida. A gente estudou até aqui então o que nos faz parecidas com Deus, por sermos sua imagem e semelhança, e ao longo dessa semana a gente vai focar mais nos aspectos singulares do que é ser humano, que não necessariamente remete à nossa imagem de Deus, mas que são comuns tanto entre homens e mulheres. E a gente vai lançar os fundamentos bíblicos de uma perspectiva de vida bíblica, que não é uma perspectiva dualista, separatista e polarizadora, ok? E aí a gente vai, depois de consolidar essa visão bíblica do que é ser humano, do que são dois seres humanos se relacionando e do que são esses seres humanos habitando no mundo de Deus, aí então a gente vai chegar nas diferenças entre os gêneros, tá bom? Então, vamos comigo ao longo dessa semana com bastante calma, um passo de cada vez, compreendendo que a gente vai chegar no momento de diferenciar, mas por hora a gente está só falando sobre as semelhanças e a gente está fundamentando, trocando a nossa lente para que a gente possa interpretar essa questão que é tão importante, não à luz de uma lente influenciada por filosofias não bíblicas, mas por uma luz influenciada por uma lente influenciada pela Bíblia, pela visão, pela perspectiva bíblica da vida, tá bom? Vamos lá então, até o próximo vídeo.